Olá, servidores, espero que todos estejam bem. Dentre já alguns segundinhos, nós já estaremos aí fazendo uma live aí. Vamos falar sobre guarda municipal, agente de trânsito, e também vamos falar sobre uma audiência que tivemos agora, há alguns minutos, junto ao Ministério Público do Trabalho. Só um minutinho, vamos ver como que tá a nossa live aí, já estamos ao vivo. E você que já chegou aí, por favor, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que chegue aí ao maior número de servidores possíveis. Só um minutinho, vamos ver aí. Deixa eu ver se já conectou. Tá ao vivo já. Vamos lá? Vamos começar aqui, que vai ser um pouquinho extenso aí essa live, mas a gente tem que trazer a verdade dos fatos para todos vocês, servidores, em especial aos servidores da Guarda Municipal e agente de trânsito. Então eu vou começar, meu bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Não tinha feito ainda nenhum vídeo, agora acho que no mês de maio, né? Então, que mais seja um mês abençoado para todos nós aí. Quem está comigo hoje aqui, virar aqui para ele. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia a todos os servidores aí, em específico aos agentes de segurança pública, aí no caso os guardas civis municipais, e também aos agentes de trânsito. Vamos falar de coisas importantes, interessantes, e que não só os servidores da segurança têm que saber, mas todos os servidores têm que tomar ciência do que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá, Adriano, vamos falar já da questão da defesa que foi colocada lá no processo que suprimiu os 52% de periculosidade dos guardas municipais. Deixa eu só voltar aqui para mim. O sindicato, defendendo a categoria, entrou com uma representação na Justiça do Trabalho, e a prefeitura, como sempre, ela usa de todas as artimanhas. O que seriam essas artimanhas? Ela deixa para tomar ciência dos processos no último dia do prazo e também deixa para apresentar a defesa sempre nos últimos dias. E ela sempre ganhando tempo, né? E no começo dessa semana, ela apresentou a defesa, tanto no processo dos guardas municipais, quanto no processo dos agentes de trânsito. Mas o Adriano vai falar com vocês sobre o processo dos guardas municipais. Vamos lá, gente. Espero que vocês entendam. O nosso foco aqui é transmitir informações verdadeiras, né? E começando pelo montante, ou seja, o processo impetrado pelo sindicato, através do nosso jurídico, doutora Suzeli, ele tem que ter na sua capa, como está aqui, o valor. O valor é esse aqui que ela pede, que é o valor da causa, R$100.000. Por que eu vou tratar desse fato para que os servidores se atentem ao que acontece quando as classes hoje estão muito sendo separadas, né? O servidor está sendo de uma forma ou de outra, sendo colocado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enfim. Vamos ao que interessa, para não ficar muito longo. Ao observar a defesa que o Corpo Jurídico da Prefeitura fez, os procuradores, no caso, né, do município de Nova Odessa, na pessoa do Dr. Kleber Amador da Inês Amador Ferreira, para que eu não erre, para que eu não faça besteira, não fale besteira. Vou falar na página 12, onde ele cita assim, só para vocês entenderem. Diante do exposto, requer o município de Nova Odessa. Isso na petição que a doutora fez, pedindo a volta do pagamento de 52% ou os 30%. Caso a justiça entendesse que não fosse legal. O indeferimento de tutela de urgência, ele pede, então, o indeferimento, procurador do município, é obrigação dele, mas veja bem, o indeferimento de tutela de urgência requerida pelo sindicato autor, tanto quanto ao pedido de restabelecimento adicional de periculosidade no percentual de 52%.
quanto em relação ao pagamento adicional de 30%, com base na CLT, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 CPC, que seria, se não me engano, o LTCAT, que está falando aqui, lá o técnico de condições ambientais. Bom, a letra B, acolhimento da preliminar da ausência de interesse processual para que seja julgada extinta a resolução do mérito nos termos do artigo 485, 6 do CPC e ação civil pública, ou seja, ele está jogando isso para a ação civil pública, né? No tocante ao pedido de pagamento adicional de periculosidade percentual de 30%, agora aqui com base na CLT, que tem previsão legal. Diante da ausência de resistência por parte do município, que já vem realizando o pagamento da referida verba. C. O acolhimento preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, né? Tá em latim aqui, é bonita a TCV. Ausência de interesse processual para que seja igualmente extinto o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de respeito adicional de 52%. Mas eu vou encurtar aqui, vou já para a letra E aqui. Tá aqui, ó, me fala aqui, letra E. Caso ultrapasse os limites ultrapassadas as preliminares que seja julgado totalmente improcedente, a presente ação civil pública, reconhecendo-se a legalidade da conduta adotada pelo município de Nova Odessa, que apenas deu fiel cumprimento à ordem judicial vigente, não havendo afronta a direitos seletistas ou constitucionais dos guardas civis municipais. Olha a cereja do bolo, gente. Prestem atenção, quando eu falei na capa do processo, que a ação pede lá uma causa de 100 mil reais, olha que interessante que o Dr. Kleber coloca aqui. Está aqui, Kleber da Inês Amador Ferreira, procurador do município. A condenação do sindicato por estar buscando reparar um dano causado pelo próprio executivo, a condenação do sindicato autor ao pagamento de custas processuais, caso aplicável, e honorários advocatícios de sucumbência. Perceberam? Os senhores estão entendendo quando a gente fala para vocês fazerem uma reunião, sempre chamar o sindicato para estar presente? Aí fica, vocês tirem as conclusões do que eu falei até o momento e façam as suas observações. Obrigado. Vou voltar aqui para mim. Então vamos lá. Concluindo aí tudo que o Adriano falou, ele fala na defesa do município, que o município está apenas cumprindo uma liminar do Tribunal de Justiça, isso é verdadeiro, mas que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar essa questão. Se o sindicato impetrou com uma ação na Justiça do Trabalho requerendo o adicional de periculosidade para os guardas municipais, já vou falar do agente de trânsito, em que está previsto em LTCAT, está previsto em NRs aí, por causa da exposição do risco. NR16, né? Se eu não me engano, NR16. Como que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar essa ação? Então fica difícil. E o entendimento do jurídico, os guardas, se quiserem depois passar aqui, pegar uma cópia dessa defesa, pode passar aqui, é pública. Sim. O entendimento dele é que vocês não têm direito nenhum a nenhum adicional. Eles falam que quando você prestou o concurso, você já sabia do risco que você deveria correr, que você iria correr. Então esse é o entendimento. Só que na prática, poucos sabem o que vocês passam no dia a dia e o que vocês sofrem aí, vão em ocorrências que não sabem o que vai encontrar pela frente, o desfecho que vai se dar, vindo aí muitas vezes, alguns até a óbito, né? Ou também correm riscos, né, de serem aí acidentados. E depois, quem que vai reparar tudo isso? E sem falar que não querem pagar nem a periculosidade aqui para vocês, que
já há anos e anos era pago. Então fica aqui isso daí para vocês refletirem. Os guardas que quiserem, tá aqui, ó, a defesa do município. Pode passar aqui no sindicato, a gente dá uma cópia aí para quem quiser. Igual eu vou falar dos agentes de trânsito, também não muda o caso, só que o agente de trânsito, o que acontece? Ele não foi contemplado com 52% igual os guardas foram. Os agentes de trânsito recebiam os 30%. E por arrasto de uma lei, eles também foram penalizados. E a defesa é praticamente, também do Dr. Kleber, né? É praticamente a mesma coisa. Apenas o que muda é que os guardas municipais têm a previsão dos 30% no LTCAT. E os agentes de trânsito não têm. É uma falha da empresa que confeccionou o último LTCAT e vai tentar ser corrigido aí com a engenheira do trabalho, que ela tem essas condições de corrigir. Porque também o agente de trânsito está na rua, está exposto, corre risco de atropelamentos, riscos também evidentes aí, além de atropelamentos, riscos de vida, né? Então ele também faz a mesma menção aqui, falando sobre a Justiça do Trabalho também não é competente para julgar a questão. Se a Justiça do Trabalho não é competente, quem vai ser? Ele quer que venha para a Justiça Comum, porque na Justiça Comum esse processo vai se arrastar por anos e anos. E no final os agentes de trânsito podem ter uma negativa, quanto os guardas também. E se vier positivo, eles recorrem no Tribunal de Justiça e depois no Superior Tribunal de Justiça. E também aqui, no dos agentes de trânsito, ele também pede, né, a condenação do sindicato ao pagamento das custas de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos dos artigos 791A, inciso 1 da CLT. Então o sindicato está buscando direitos que foram suprimidos dos nossos servidores, né? E ainda o advogado da prefeitura está preocupado em receber sucumbência de processo. Então ele nada mais quer aí receber, quer que o sindicato seja condenado a pagar aí sucumbência para ele. Tá ok? Tem uma pergunta aqui, Carla Gomes. Bom dia. E sobre os professores? Sobre os professores, eu pretendo fazer um vídeo amanhã. Eu vou explicar o que está acontecendo. Só antecipando, o que acontece é que o município ele se cala. Ele se mantém em silêncio e não dá nenhuma resposta. Foi protocolado ofício, foi pedido explicações, cobrei secretário de Educação. Ontem mesmo encontrei com o secretário de Educação, o Ricardo, que está atual aí na pasta. Desculpa. Ontem mesmo encontrei com o Ricardo no Paço Municipal, que ele é o secretário atual de Educação, e ele falou que ia me ligar ontem na parte da tarde. E até agora não chegou a ligação dele. E o município se cala e não dá nenhuma resposta a vocês. Amanhã eu pretendo fazer um vídeo explicando aí o que o sindicato pretende fazer sobre essa questão dos professores. Mas voltando aqui, só quero dar uma informação. Tivemos uma audiência agora na parte da manhã no Ministério Público do Trabalho, num processo das enfermeiras das UBS, em que elas desempenham a função de administradoras de cada unidade, das unidades, né?
E o Ministério Público deu um prazo aí de 30 dias para o município se adequar de forma definitiva a essa situação, porque não compete a elas desempenharem essa função. Elas têm que gerenciar, sim, a equipe de enfermagem e não a unidade que seria a UBS, a unidade de saúde aí. E foi condicionado em ata que, se passar determinado serviço para elas, elas podem sim negar, porque a Procuradora do Trabalho colocou em ata também o que é o serviço de uma enfermeira, o que é por uma enfermeira de uma UBS está realizando serviços junto à equipe da enfermagem. Se faltar pessoas da equipe, ela pode triar pessoas, pode fazer procedimentos invasivos e outros serviços ali referente à enfermagem, e não de administrar o posto de saúde. Essa função de administrar, cuidar do prédio, fazer pedido de material de limpeza, cuidar se o funcionário faltou, se o funcionário veio, compete aí a ter um administrador, já que o município não concede uma gratificação para esses profissionais como administrador, então também não compete mais a eles acumularem esse serviço. Então, esse é o nosso recado de hoje. Eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo, que é muito importante para que chegue ao maior número de interessados possíveis. Aqui, nós trabalhamos com a verdade dos fatos, não temos mentira. E se, voltando lá no assunto dos guardas dos agentes de trânsito, quem quiser aí uma cópia da defesa, que foi protocolado pelo município, só passar aqui no sindicato, solicitar, que eu posso ceder aí para vocês verem o que o município diz sobre a função do guarda municipal e do agente de trânsito. Meu muito obrigado a todos. Lutar sempre e desistir jamais.